dia, valentes do Altíssimo. Desta vez, vamos meditar em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 18, que diz assim: Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivo de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Glória a Deus. Queridos, depois você lê todo o texto, da armadura de Deus, que eu quero refletir aqui com você. Três coisas, são tantas coisas nesse texto, maravilhosas, mas eu quero destacar três coisas importantes para nós que estamos em guerra. Por que eu digo para nós que estamos em guerra? Porque os filhos de Deus sempre estão em guerra contra as trevas, não adianta. É uma batalha contínua e por isso a gente precisa compreender o nível dessa batalha. A gente sabe que os demônios, eles investem pesado para nos destruir, para nos derrubar, para atacar o nosso lar. Ele é um inimigo, incansável e persistente. E ele usa de ciladas, de artimanhas, de armadilhas. Por isso nós temos que estar vigilantes, E a gente sabe que ele tem as suas táticas e para cada pessoa ele age de uma forma diferente. Ele procura, o lugar ali, uma brecha na vida das pessoas para entrar, para causar confusão nos relacionamentos, confusão na família, confusão na casa, confusão até com a gente mesmo, Da gente com a gente mesmo. Então é algo muito sério e nós temos que estar alerta, porque é muito sério. E então vamos observar, a ação dele e vamos aprender com o Senhor, Você já deve ter percebido, você que me acompanha há muitos anos com esses áudios, que essas palavras são sempre palavras instrutivas, Para quê? Para te ensinar, porque o que Deus tem me ensinado, eu tenho passado para você. Então, nessa manhã eu quero passar um pouquinho do que Deus tem me ensinado sobre a armadura de Deus. Primeira coisa que você precisa entender é que você tem que ser fortalecido no Senhor e na força do poder dele. Não é na sua força, não é na sua argumentação, não é na sua fala, na sua sabedoria, no seu muito entendimento, não. É na força do poder de Deus. Você precisa estar revestido desse poder. E como você pode estar revestido desse poder? Buscando o Espírito Santo de Deus. Na verdade, quando ele fala aqui, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, quem é este, Que força é essa do poder de Deus? É o próprio Espírito Santo de Deus, que habita em nós para nos fortalecer, para nos dar vitória sobre o inimigo, sobre a carne. Então, precisamos estar revestidos do Espírito Santo de Deus, buscá-lo, nos enchermos do Espírito, termos intimidade com ele, ouvi-lo, buscar a direção que ele traz para nós. Esse é o primeiro ponto. Depois ele fala, revestivo de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme contra a cilada do diabo. Toda a armadura, não é só alguma peça. Tem gente que veste uma peça, mas não veste a outra. Então aqui fala toda a peça, que você precisa vestir. Nós precisamos, para resistir ao mal, estar vestido em toda a armadura de Deus. E aí ele fala, capacete da salvação, a espada do Espírito, o cinturão da verdade, as sandálias, do evangelho da paz, o escudo da fé. Todas essas peças precisam andar conosco. Nós temos que estar vestido, e revestido. O que é revestido? Vestir e revestir todos os dias com as armaduras do Senhor. Por isso ele fala, é revestido de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra a cilada do diabo. E por fim, o terceiro ponto, quando ele diz, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Ah, mas não é mesmo. O inimigo tenta colocar você contra o seu amigo, contra o seu esposo, contra a sua esposa, contra os seus filhos, contra o seu pastor. O inimigo tenta colocar você contra um irmão de fé, contra um colega de trabalho, porque ele está especializado nisso, Essa é a especialização dele, de colocar uns contra os outros. Mas nós temos que entender que a nossa luta não é contra o nosso irmão. A nossa luta é contra o inimigo mesmo, é contra as trevas. Aqui fala, é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra
as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então precisamos entender isso e lutar contra o inimigo certo, né, para vencê-lo. Por isso, então, precisamos de quê? De orar, de clamar, de jejuar e de estar unidos, em unidade, nós venceremos as trevas. Vamos nos unir em oração, conversando, explicando, se há algum mal entendido, explicando, se precisar perdoar, perdoando, se precisar pedir perdão, pedindo perdão, mas fechando todas as brechas, porque no Senhor, juntos, unidos, revestidos do poder dele, da sua armadura, venceremos Satanás e suas hostes. Amém? Que Deus te abençoe. Abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Continua aqui, firme no jejum, orando por nós. Amém? Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.